Então a segunda bênção, bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que estende a terra sobre as águas. Qual é a ideia aqui? Então a pessoa, quando ela colocava os pés no chão e sentia firmeza, ele fazia essa bênção. E a gente sabe como o mundo funciona. Existem as placas tectônicas na criação. Quando Deus criou o mundo, a gente lê que Deus, no segundo dia, tinha as águas de cima e as de baixo. E no terceiro dia, Deus juntou as águas para poder ter a terra. E isso é uma coisa constante. Na verdade, o natural, a natureza seria de que a água invada a terra. É normal, certo? Assim era o mundo antes. Lá além, a gente sabe quando tem algum movimento errado nas placas tectônicas, acontecem tsunamis e terremotos e tudo isso. Então o fato da gente estar em chão, em terra firme, já é um motivo para a gente agradecer a Deus. Agora, isso a gente falou, as pessoas faziam essa bênção quando colocavam os pés no chão. Então eu poderia pensar que um enfermo, ele não faz essa bênção. Tem gente que infelizmente não pode sair da cama, não consegue andar. Então, os sábios colocaram essa bênção num formato, numa linguagem, que mesmo quem não pode andar, ele agradece pela firmeza da terra. A próxima bênção que fala dos passos, aí talvez quem não ande não recita. Na prática a gente recita todas as bênçãos. Mas ainda assim, ela fala da estabilidade na terra. E de onde vem essa linguagem? Rokah haaretz alamaim, que estende a terra sobre as águas. Então tem um Salmo 136 chamado de Halel Agadol, o grande Halel, o grande louvor, porque nesse Salmo a gente tem elogios a Deus. A gente fala então, Rodul Hashem Kitov Ki Leolam Chazdo. A gente abençoa, agradece Deus pela eterna bondade dele. E uma dessas frases é essa bênção, que Deus faz a terra ser estável. De uma forma mais profunda, isso que a gente tem sempre feito, de trazer uma interpretação para a bênção, não só literal, mas racídica e mais profunda. Qual é a diferença entre terra e água? Água, de uma forma espiritual, água representa Ruhaniut, espiritualidade. Tanto que a gente comparou a Torá com água. Isso a gente viu no Tânia, que a sabedoria divina é comparada com água. Tudo o que é espiritual é comparado à água, e o que é físico, mundano, ao mundo, à terra. O fato da gente agradecer, olha como tem tudo a ver com o que a gente viu hoje no Tânia. O fato da gente ter a terra, o mundo físico, é um agradecimento a Deus pela possibilidade de fazer mitzvot. Hoje a gente não falou no Tânia que cada mitzvah conecta a pessoa com Deus e cada uma é preciosa mais do que os mundos espirituais. Acabamos de falar isso. Essa bênção está agradecendo exatamente isso. Que Rokah haaretz alamaim, que Deus coloca a terra sobre as águas, quer dizer, Ele deu a possibilidade de a gente fazer mitzvot na prática e não só esotéricas e não só abstratas. Então quando a gente recita essa bênção de manhã, além da firmeza da terra, é agradecer por todas essas possibilidades. Isso exatamente não é programado para acontecer assim. A gente está seguindo o Tânia de um jeito e a reza também, mas acaba encaixando uma bênção com o que a gente estudou. Então agora a gente consegue apreciar muito mais o conceito de existir terra. Não somente porque sem terra não teria vida, sem água não tem vida, sem terra também não. A gente não teria como viver na água, mas sem terra, sem mitzvot, práticas mundanas também não tem vida. Não adianta a pessoa só sentar, estudar e meditar. Tem que trazer para o mundo físico. E aí a gente tem a próxima brachá. Baruch atah Hashem amechin mitzadei gaver. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que dirige os passos do homem. E essa bênção era dita quando a pessoa dava os primeiros passos, ou, alguns falam, ela quando a pessoa saía para trabalhar. E o que ele está falando? Literal, é Baruch Hashem, que eu consigo andar. Eu contei uma vez a história, tinha um filósofo que ele estava meditando sobre o funcionamento da perna e os tendões e o músculo como faz. E aí ele percebeu que ele não conseguia andar. Por quê? Porque ele meditou tanto que ele não conseguia fazer as coisas funcionarem direito. Então o que ele fez? Ele esqueceu que ele estava pensando no sentido, ele começou a pensar em outra coisa e aí ele começou a andar. Porque o andar, o caminhar é maravilhoso. Ele
é antinatural, digamos. Se você pensar bem, os animais, a gente falou isso das outras vezes, os animais andam sempre de quatro, mesmo os macaquinhos andam de quatro. De vez em quando de dois, mas o natural é de quatro. E aí você pega o ser humano e ele consegue ficar ereto, ele agradece por poder andar. Sobre andar, Baruch Hashem, a gente vê as crianças, né? Quando dá o primeiro passo, todo mundo comemora. Quando começa a correr, todo mundo chora. Ninguém pega esse menino. Mas realmente é uma maravilha o fato da gente poder andar. Então só por isso já vale a pena a gente abençoar. Agora, o que quer dizer que Deus dirige os passos do homem? É um lembrete. Você vai sair para trabalhar? Você vai sair para lidar com o mundo? Você não vai para onde você quer. Você pode pôr no Uber onde você quer, você pode decidir que você vai para tal lugar, mas quem te leva para lá é Hashem. Hashem dirige os passos do homem. Uma vez, o Rabino Yonatan Eibschitz, ele saiu de casa, estava andando. Ele encontrou com o rei, o governador local. O governador perguntou, para onde você vai? Ele respondeu, não sei. Isso irritou o governador. Você fala assim comigo? Poxa, cadê o respeito? Prisão. Jogaram ele na prisão. E aí o governador se acalmou. E falou, chama o Rabino Yonatan. Eu sei que o senhor é um sábio. Eu sei que você não quis faltar com respeito. Que tipo de resposta é essa? Que você não sabe para onde você vai? Aí o Yonatan falou, mas eu realmente não sabia. A verdade é que quando eu saí de casa, eu estava pensando em ir para a sinagoga. Eu vim parar na prisão. Então, quer dizer, Deus realmente decide para onde a pessoa vai. E não existe engano. Ah, o voo foi desviado, a pessoa ia para Belém e foi parar em São Luís do Maranhão. Uma experiência magnífica. Eu não sei porque eu tô lá. Isso aconteceu com a gente uma vez. Sei lá por que eu fui parar lá. Talvez, como a gente falou no Farbrengen, talvez era para algum judeu afastado, ver algum judeu de tzitzit. Não sei por quê. Quem dirige a pessoa é Deus. Não existe um acaso. A pessoa... Hã? Deus dirige. Seria isso. Exato. Frase. Então, essa bênção, ela está falando, acredite em Ashgaha Pratit, em divina providência. Eu estou andando, mas quem me guia é Hashem. Por falar em Ashgaha Pratit, tem uma outra história bem interessante sobre um rei que tinha um ministro que tinha muita fé, um cara fervoroso. Então, o tempo todo o ministro falava que tudo é pro bem, tudo é pro bem. E o rei acordou bem, tudo é pro bem. O rei acordou mais ou menos, tudo é pro bem. E uma vez, o ministro e o rei saíram para uma caçada. E teve um acidente. Isso é tão judaico, eu conheço melhor. Hã? O rei perdeu o dedo. Calma. Uma vez, eu vou contar como eu conheço. Depois tem as outras versões. Uma vez, o ministro e o rei saíram para uma caçada. No meio da caçada se usam instrumentos afiados, flechas e espada, faca, tudo. E por acidente, o rei cortou um dedo. E o que o ministro falou? Tudo é pro bem. O rei, que na verdade não estava nem aplicando para ser presidente do Brasil, não tinha por que ter 9 dedos. Ele ficou furioso. Ele falou, como assim tudo é pro bem? Tá me faltando um dedo? Você fala isso para mim? Estourou, não aguento mais. Cadeia. Calabouço. O ministro foi pra cadeia. Ficou lá 1, 2, 3 anos. Outro dia, o rei decide ir para uma caçada de novo. E aí ele já desacompanhado do ministro, ele vai indo, de repente ele se embrenha na floresta, se perde e é pego por uma tribo de canibais. Opa! Eles não sabiam de rei, de nada disso, não se importam. Chegou alguém bem embalado, né, com uma coroa, pegaram ele e falaram, o iFood da época, esse aqui vai ser o nosso Kiddush hoje. Aí despiram o rei. Aí o cacique fala, peraí, tem que ver, tem que ter uma guia, tem que ter supervisão rabínica. Aí ele começou a ver para ver se tá caché. De repente vê, cabeça tá bem, vira bem, parece que vai ter almoço. De repente chega na mão, falta um dedo. Não é caché. Então o cacique fala, o chefe da tribo fala, não tem o que fazer, não é caché, deixa o cara ir embora.
Aí o rei entendeu, né? Uau, realmente a falta do dedo me salvou. E ele voltou correndo para o palácio. E ele mandou na hora tirar o ministro. E veio aqui, deu um abraço, falou: olha, você tinha razão, tudo é pro bem, a falta do dedo me salvou a vida. E o rei, peraí. Eu, né? Realmente o dedo me salvou. Mas você passou 3 anos no calabouço. Você sempre fala que tudo é pro bem. Que bem teve de você ficar no calabouço? Aí o ministro falou: querido, majestade, se eu não estivesse no calabouço, eu teria te acompanhado nessa caçada. E eu sim tenho os 10 dedos. Eu teria virado o Chulet. Então, isso é Ashgaha Pratit, isso é divina providência. Nada acontece por acaso. Então, às vezes a gente fala: puxa, o que eu vim fazer aqui? Por que eu vim parar em tal lugar, numa fila tão longa? Lembro uma vez, muitos anos atrás, eu fui no Detran. E na época, ainda tem fila, mas era uma fila enorme. Eu falei: vou perder meu tempo. Aí passa um tempo na fila, de repente eu olho lá para trás. Tinha um amigo meu que tinha sido meu colega na Yeshiva. Acabou saindo do caminho. Falei: eu justamente estava com meu tefilim. Falei: eu quero convencer ele a pôr tefilim. E ele estava lá para trás da fila. Era perto do Ibirapuera. De trânsito. Primeiro preto. E aí eu olhei pra ele, eu sabia que ele não ia querer nada, não tô na... Eu falei: olha, eu te dou o meu lugar, eu vou pra trás, não posso encaixar alguém no... Né? Eu te dou o meu lugar e a gente se enrola aqui, põe tefilim. Por que Deus criou aquela fila naquele momento? Pode dar 1 milhão de motivos, que o sistema aqui não funciona e causa fila. Pode ser. Pra mim, Deus me guiou pra lá, para eu colocar tefilim naquele judeu afastado. A verdade é que a pessoa está onde ela está por divina providência. Isso o Baal Shem Tov ensina de uma forma muito, muito firme. Tem no Tratado de Talmud, diz o seguinte, que uma pessoa não move um dedo aqui embaixo se não tiverem ordenado isso lá em cima. Como está escrito, Me'Hashem Mitzadei Gaver, que os caminhos do homem vêm de Deus. Então Deus decide o que a pessoa vai fazer. Baal Shem Tov, ele aprendeu daqui que cada lugar que a pessoa vai, mesmo que ela tenha uma razão para isso, eu fui para o Detran para fazer minha CNH, ou eu fui para tal lugar para trabalhar, eu tenho meu motivo. Saiba que não é esse o motivo porque a pessoa está lá. O motivo verdadeiro é porque ela tem uma missão de Deus naquele lugar. Por isso um dos nomes de Deus é Makom, lugar. Não que o mundo é o lugar de Deus, vice-versa. Deus é o lugar do mundo. Então ele coloca cada pessoa, cada ser, cada criatura no local exato onde ela precisa estar. Então imaginem que se uma pessoa, ele consegue incorporar isso, de que ele está no lugar que Deus mandou ele estar para fazer alguma coisa, então ele vai se tornar uma pessoa mais ativa, uma pessoa que tem muito mais fé em Deus. Então, de novo, a bênção, ela vem lembrar a gente que a pessoa nunca está à toa em um lugar e nunca está por acidente. Deus colocou ele lá. Se Deus colocou, então Deus que faça tudo. Então tinha a história do passarinho. Tinha um passarinho, uma vez, eu acho que não é real essa história, mas tinha um passarinho que começou a reclamar de sede. Ele estava com tanta sede que não queria nem voar. Sabe aquele dia que a pessoa não quer sair da cama? O passarinho deu sede, veio um vento, empurrou o passarinho perto de um rio. Mas ainda assim o passarinho reclamou. Eu estou com sede, veio mais um ventinho, colocou ele com os pés na água. Passarinho: Deus, estou com sede. Deus falou: não. Agora você abaixa a cabeça e toma. Já te trouxe até aqui. Então, quando nós somos levados a algum lugar, temos uma missão. Mas não quer dizer que o fato de eu estar lá, eu esteja cumprindo com a minha missão. Eu devo fazer alguma coisa. Um aprendizado, exato. Mas é que tá, se a pessoa vai para um lugar, ele vê uma cena e ele não aprende nada, a culpa é dele. Ele tem que meditar exatamente o que você falou. Se eu vejo alguém acontecendo alguma coisa, eu tenho que aprender alguma coisa dali, ou agir, ou às vezes os dois. Ele está no lugar errado, numa hora errada. Aí é que tá. Existe o lugar errado, a hora errada para a pessoa, do jeito que ela pensa. Deus pôs ele lá porque era a hora certa, no lugar certo. A pessoa, depende dela agir e saber o que ela deve fazer. Então, lembrando, a pessoa deve, onde ela está, saber que ela tem que fazer uma coisa. A tal ponto de que, óbvio que eu sei que eu estou aqui para dar aula de Torá, vocês estão aqui nesse momento para aprender,
Mas o Rebbe diz que se uma pessoa senta num ônibus, não se lembra se ele falou ônibus ou metrô, mas é a ideia mesma, e do teu lado senta um goi. Se senta um judeu, você vai falar, claro, vamos falar de sinagoga, de Torá. Sentou um goi, por que aquele goi sentou do teu lado? Para você virar para ele e falar, Mashiach está chegando, vamos melhorar o mundo e passar 7 leis universais. 7 leis que todo mundo tem que cumprir. Então, se você está numa situação, não importa a pessoa, judeu, não judeu, isso não importa. A pessoa está numa situação ou num local, ela tem alguma coisa a fazer ali. E ela tem que focar sempre para o bem, fazer coisas positivas. Então essa bênção vem lembrar a gente que não existe acaso. Eu ando, mas é Hashem que vira para onde eu vou e o que vai acontecer na minha frente.